Muito bom. Vamos dar início a mais uma live que a gente está se propondo a dar continuidade do que a gente começou a implantar uma ideia, né, de discutir alguns assuntos ao longo do ano. A gente tem a perspectiva de tentar fazer uma live por mês, ou pelo menos duas, com assuntos relevantes que envolvam a nossa especialidade, né, a cirurgia do aparelho digestivo, a gastroenterologia e alguns assuntos que integram essa especialidade. E muitas vezes o quê? Trazer esse assunto dentro dos nossos interação entre várias disciplinas, né? Ou seja, trazendo muitas vezes a própria universidade para dentro da casa das pessoas. Portanto, hoje eu tenho o prazer, a satisfação de contar com mais do que um colega de profissão, um amigo, né? E sem dúvida nenhuma, a gente já desenvolveu alguns trabalhos em conjunto, mas sempre é uma grande satisfação encontrar. A gente tem praticamente se encontra, embora temos consultório no mesmo prédio, a gente se encontra muitas vezes até na rua. Tudo a gente já tinha discutido fazer isso há mais de um ano. E é uma condição apaixonante do ponto de vista que, na minha vida pessoal, eu já precisei do auxílio da especialidade e, sem dúvida nenhuma, é uma condição que a gente vai mexer muito com as pessoas pela intensidade do problema que ele alcança. Aí a gente vai falar hoje em dia, basicamente, sobre o quê? Sobre a obesidade, né? Obesidade num âmbito geral, mas principalmente associada a uma condição muito frequente, que eu não imaginava a intensidade, a gente vai comentar isso, que é a fertilidade, seja masculina ou feminina. E para isso, a gente vai contar com um colega que é o professor Renato Fraeta, né? Professor livre-docente da disciplina de urologia, vice-chefe do setor de urologia e responsável pelo setor da reprodução humana da Unifesp. Então, Renato, é uma satisfação em tê-lo aqui e a gente comentar sobre esse assunto tão apaixonante que, obviamente, eu não comentei antes, mas na minha vida pessoal eu também tive essa dificuldade lá atrás e a gente precisa desse auxílio importante do ponto de vista que envolve muitos casais, envolve muito uma condição pessoal ao longo da nossa vida. E eu sei disso, você é um apaixonado pelo assunto. Além do mais, você, ao longo da vida, você mesmo colocou que você tem vários sobrinhos, né? Uma infinidade de sobrinhos que você conseguiu proporcionar isso com vários casais. Então, Renato, para complementar, assim, a gente interagiu o assunto. Eu acho que assim, eu queria que você interagisse. O que você tem a percepção? O que a obesidade vem fazendo com relação à infertilidade? Já que a gente sabe que, por exemplo, a obesidade no mundo vem crescendo exponencialmente. A gente tem uma ideia estimada, seja no Brasil, que pelo menos quase 23% em 2021 a gente tem de pessoas acima do peso. Essa incidência, por exemplo, em 2025, no mundo inteiro, acredita-se que vai ter uma população estimada de obesos de 2,3 bilhões, e sendo que 700 milhões de pessoas vão estar com uma taxa de obesidade acima de um IMC de 30. Então, a gente sabe que a obesidade impacta numa condição importante de série de patologias, seja diabetes, hipertensão, mas esse assunto em particular, a infertilidade, como é que você vê e trazer para a gente esse contexto da infertilidade e obesidade? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação, o convite. Sim, temos uma amizade longa, né, Resiário? Há muito tempo, há muitos anos. E a gente se encontra aí no prédio do consultório, na universidade, e vamos trocando algumas informações e pudemos também coroar com alguns artigos publicados e muito bem publicados, né? Uma linha de pesquisa bem Com certeza. ainda para fazer. E sempre tem perguntas e respostas para a gente continuar questionando e tentar responder. Com relação, indo direto, então é uma satisfação estar presente, né? Obrigado pelo convite. Respondendo, tentando
responder a sua pergunta, uma pergunta ampla, então, bom, é importante, a obesidade é uma doença, né? Ela é uma doença sistêmica, é uma doença que leva a vários problemas, como você mesmo já falou, e também pode levar à infertilidade. A gente percebe no nosso dia a dia no consultório que cada vez mais a gente atende casais em que um ou os dois são obesos, com índice de massa corpórea Perfeito. maior que 27, maior que 30, então não só sobrepeso, obesidade mesmo, 1, 2, 3, né, graus. Isso tem acontecido como uma parte da população toda que está ganhando peso e que também vai também apresentando infertilidade e vem nos procurar. Então, o grande ponto é que nem toda pessoa obesa vai ter infertilidade. Até muito pelo contrário, uma grande parte vai conseguir engravidar e não vai ter dificuldade, não vai ter infertilidade. Mas existe uma solução clara, né? É como fumar e ter câncer de pulmão. Nem todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão. Por outro lado, e a obesidade também, né? Nem todo mundo vai ter infertilidade, mas existem mecanismos, tanto masculino como feminino, que podem levar à infertilidade sim. E aí é o que a gente tenta atuar para tentar melhorar e ajudar. Perfeito. E aí, assim, num ambiente mais amplo, a gente sabe que, por exemplo, a, a infertilidade, ela acomete, obviamente, os casais. Mas a gente sempre tem aquela estigma que acomete mais a mulher que o homem. E a obesidade em si, em termos de acometimento na infertilidade, ela é semelhante ao que acontece no homem como na mulher, em termos de determinante da infertilidade? Os mecanismos são diferentes. Podemos falar, vamos falar mais sobre isso, mas acomete os dois gêneros de maneira semelhante no sentido de porcentagem, de prevalência. Então, tem muita obesidade masculina, muita obesidade feminina que a gente vê no consultório com infertilidade. É que os mecanismos são outros, mas acomete ambos os gêneros. Perfeito. E vamos dizer assim, a gente tem muito estudo em relação à infertilidade na mulher. O mecanismo que determina na mulher com obesidade, fora, vamos dizer assim, os fatores do ponto de vista até da autoestima, que também acomete muito. A gente percebe que, por exemplo, a mulher obesa tem um estigma muito mais contundente do ponto de vista de se sentir acometida, até com relação à autoestima, aos fatores que podem determinar uma condição da própria sexualidade, e isso também é um fator, até as alterações hormonais. O que você pode dizer para a gente com relação o que a gente deve aconselhar com relação à obesidade e à infertilidade feminina? Como é que é a atuação na tua área nesse sentido, de a gente atuar para tentar melhorar a condição da fertilidade dessas mulheres? Na mulher, o aumento de peso, esse excesso de peso, ele leva a alterações hormonais e principalmente o que a gente vê com uma certa frequência, com uma grande frequência, é a disfunção ovulatória. Então, ela tem prejuízo na ovulação. Na verdade, muitas vão ter irregularidade menstrual, e a irregularidade menstrual ela acaba denotando uma deficiência de ovulação. Então, frente a uma situação dessa, a primeira coisa que a gente precisa como médico, não é só resolver a fertilidade de uma hora para outra, não é resolver. Faz parte de melhorar a saúde dessa mulher. E para isso é importante a gente recomendar passar com nutricionista, passar com nutrólogo. Perfeito. Atividade física, dieta, porque eu falo, Elisiário, que uma vida reprodutiva saudável é a consequência de uma vida saudável. Então, precisa ter uma vida saudável e, por consequência, você pode melhorar seu potencial fértil. Muitas mulheres obesas, se elas conseguem emagrecer, não importa, né, o como, mas se elas emagrecem, muitas que tinham ciclos irregulares
Depois que emagrece, elas podem voltar até a ciclar normal, sem necessidade de usar remédio. E pode até voltar a ovular e pode até engravidar, coisa que já era um fator que a prejudicava de engravidar. Mas a obesidade pode levar a disfunção ovulatória, o endométrio, que é aquela parte interna do útero onde o embrião se fixa para a gestação, onde ele gruda e aí começa a gestação, desenvolve a placenta. O endométrio ele também pode ficar afetado por causa da obesidade. Você pode falar isso até melhor, mas pode aumentar o risco de alguns cânceres. E a gente vê que os Exato. tratamentos são mais complicados na mulher obesa, dá mais trabalho e a taxa de nascidos vivos também é menor comparada com uma mulher não obesa. Perfeito. E assim, o que a gente vê, o estigma muito, por exemplo, nos casais, com muita frequência a gente atende, obviamente as pessoas nos procuram para fazer o tratamento, obviamente esgotado toda a probabilidade de a gente poder fazer o tratamento medicamentoso da obesidade. Nós somos uma das vias finais do tratamento da obesidade, que é utilizar um mecanismo da atuação da cirurgia ou eventualmente do balão intragástrico para auxiliar no tratamento da obesidade quando ela atinge níveis que, obviamente, um índice de massa acima de 35 com comorbidades ou, eventualmente, um índice de massa acima de 40. E a gente julga, obviamente, muito importante, e a gente observa que esses casais, por exemplo, têm muita dificuldade. A gente observa que, por exemplo, tem casais que têm a dificuldade gestacional, né? Ou seja, da fertilidade, assim, de conseguir fazer com que haja uma fertilidade. Mas eles culpam muito a mulher, né, com relação a isso. E muitas vezes o homem com obesidade ele se exclui dessa vertente, né? E eu acho que assim é importante a gente entender que, por exemplo, a obesidade ela atinge ambos os sexos, embora, como você mesmo comentou, mecanismos distintos, mas obviamente o homem também tem sua parcela. E obviamente tanto do ponto de vista de sexualidade, com relação à própria fertilidade, o homem também é muito comprometido com a obesidade, ou seja, o obeso, um homem que determina uma condição, por exemplo, de infertilidade, ele muitas vezes ele não tem a percepção do quanto ele pode estar prejudicando a fertilidade do casal. Mas com base nisso, né, ou seja, a gente já sabe que, por exemplo, você perdendo peso, você vai melhorar essa condição. Agora, tentando buscar os artigos que a gente tem estudado, assim, como é que você está vendo por exemplo, buscando a cirurgia bariátrica tem auxiliado a possibilidade de uma melhora na condição da fertilidade? Como é que você vê isso? A gente pode dividir aí, então, assim, primeiro, para completar o que você falou, uma coisa importante: ninguém é mais culpado que ninguém, né? É uma democracia. Isso, O homem e a mulher são igualmente responsáveis, né? A chance de infertilidade, né? A contribuição de cada cônjuge para a infertilidade é igual, é 50%. Exatamente, é isso mesmo. Não, então, os dois contribuem para, estatisticamente, para a infertilidade. A contribuição da cirurgia, a gente tem muito ainda assim para ver estudos a longo prazo. Carecem estudos a longo prazo. A gente tem feito alguns, né? Mas, assim, uma coisa que os artigos têm mostrado, inclusive os que a gente fez em conjunto. Vale a pena? Vale a pena. Assim, o benefício para a redução de peso, ela é evidente. E a coisa assim, mesmo a curto prazo, pós a cirurgia, fica evidente a mulher voltar a ciclar, emagrecer, voltar até a ovular. O homem perder peso, ele melhora a relação hormonal dele, porque ele tem uma testosterona diminuída, e quando ele perde peso, melhora a testosterona dele, ele se sente melhor, sedosa e os níveis hormonais ficam melhor. Agora, uma coisa não tem como garantir de que diminuindo o peso
nem para o homem e nem para a mulher, nós não temos como garantir que após a cirurgia, por exemplo, não dá para garantir que vai engravidar. Em alguns casos, aí, são mecanismos que ainda estão sendo esclarecidos, quem sabe, aí no futuro. Mas tem mecanismos aí envolvidos que nós não sabemos direito. Por exemplo, se o impacto da obesidade foi tão importante na gônada, por exemplo, no testículo, pelo tempo que ficou obeso, e a recuperação testicular pode ficar prejudicada mesmo diminuindo o peso, né, voltando a um índice de massa corpórea melhor. Então, esse testículo já foi comprometido de uma maneira irreversível, ou alguma deficiência, aí você pode falar até melhor, alguma deficiência nutricional de acordo com o tipo de cirurgia que foi feito, um prejuízo de absorção de minerais, de vitaminas, de ácido fólico, de folato, né? Isso pode prejudicar. Então, nós não temos como dizer se vai melhorar realmente o potencial fértil após a cirurgia. Pode ser que não. Alguns casais mulheres, podem voltar a ciclar, podem voltar a ovular, e isso é bom, mas nós não temos como dizer, mesmo que faça uma fertilização in vitro, uma mulher que fez uma bariátrica, ela vai ter uma chance maior. Nós não podemos dizer isso, porque talvez essa qualidade do óvulo continue prejudicada. Então, a formação de embrião, a taxa de implantação, a taxa de nascido vivo, ainda pode ser comprometida. Claro que com menos peso, a necessidade hormonal de injeções que ela precisa usar para fazer o tratamento pode diminuir, porque até pelo próprio fabricante, a necessidade de hormônio ela é proporcional e dependente do índice de massa corpórea. Perfeito. Quanto mais obesa, usa mais medicação. E demora mais para conseguir essa gestação. Né? As tentativas também costumam ser estatisticamente em número maior quando está acima do peso. Então, vale a pena emagrecer da melhor maneira possível. Mesmo cirurgia, tudo bem. Agora, nós não temos como garantir que vá conseguir o sucesso reprodutivo, mesmo que emagrecendo após uma cirurgia. Perfeito. Então, eu acho que assim, o que a gente tem assim muito na literatura é que realmente existe uma melhora da condição, principalmente nas mulheres, e isso nos trabalhos eles relacionam isso. Existe uma melhora da fertilidade. Só que o que a gente observa é que, por exemplo, a gente opera muito mais o sexo feminino do que o masculino. Então, a intensidade, por exemplo, de cirurgias no mundo inteiro, a população feminina ela ganha proporcionalmente 3 vezes o proporcional aos homens. E o que acontece? Nessa população existe uma melhora, obviamente, de aumentar o potencial de fertilidade. Agora, por uma série de efeitos que a gente sabe, a melhora da sexualidade, melhora da atuação hormonal. O que a gente tem que agora estudar, e é isso que a gente tem que melhorar a nossa qualidade, é saber, existe diferença, obviamente, das técnicas que a gente pode utilizar para com que essa qualidade da fertilidade seja melhorada? Segunda condição importante qual é a técnica que a gente pode ter de antemão, que a gente talvez seja necessário fazer uma reserva, seja do esperma ou seja do óvulo, antes de a gente poder fazer esse paciente ser submetido a uma cirurgia, que pode eventualmente, como você mesmo comentou, a deficiência de algumas vitaminas ou de alguns mecanismos que são essenciais na formação do óvulo ou mesmo do espermatozoide podem estar alterados. Então, eles podem eventualmente ser um fator no pós-operatório da bariátrica, não terem um controle adequado e produzir uma condição pior na fertilidade. Então, esses mecanismos a gente ainda não tem garantido. E é justamente uma linha de pesquisa que é infinita, né? Que a gente ainda tem que produzir muita coisa nesse sentido. Mas, assim, na tua experiência, o que você tem notado, por exemplo, que você acredita que, por exemplo, a gente está no caminho certo com relação a instituir e eu acho que você falou muito bem, não só a cirurgia, mas assim, mudança da qualidade de vida, que é isso que a gente proporciona com relação à atuação da cirurgia bariátrica, não é só o fator de perder peso, mas é a mudança dos hábitos melhorar.
melhorar. E você, como é que você vê isso nos casais que são operados? Que a gente até participei de algumas reuniões, né, no teu departamento, até nas apresentações, de muitos casais até casais que foram submetidos à cirurgia bariátrica, os dois, e tiveram muita dificuldade de fertilização. Como é que você tem visto isso em termos de resultados? Então, eu vou começar falando pelo homem. O homem que passa por uma bariátrica, ele tem benefício, isso fica muito claro, ele tem benefício na sua relação hormonal, então ele aumenta a testosterona, diminui aquele excesso de hormônio feminino que acontece com a obesidade, né? E até os artigos que a gente mesmo produziu, ele melhora o funcionamento do espermatozoide. O espermatozoide que fica prejudicado por vários motivos, por causa da obesidade, e aí tem, né, tão falado, fragmentação de DNA espermático, que fica aumentado com a obesidade, com ou sem diabetes, tá? A atividade mitocondrial diminuída com a obesidade, a integridade do acrossoma, que fica diminuída também com a obesidade, tudo isso melhora após a cirurgia, ou seja, parece que funcionalmente o espermatozoide melhora, a qualidade dele melhora. Só que nós não temos ainda uma avaliação a longo prazo ou dizer como é que fica a quantidade de espermatozoides. Alguns, até após a bariátrica, podem ter diminuição dessa quantidade de espermatozoides. Seria talvez pela cirurgia desabsortiva, né? Aí é uma coisa muito nova. Talvez valha a pena congelar o sêmen antes de uma cirurgia e até como garantia, porque se melhorou, ficou tudo bem, esse sêmen pode ser descartado, né? Então, Perfeito. é uma garantia, né? É um seguro, né? Então, melhora a qualidade, mas nós não temos ainda uma resposta se melhora a quantidade de espermatozoides. Alguns até não, tá? Com relação à mulher, também melhora o padrão hormonal, melhora a ovulação, mas talvez não melhore a qualidade do óvulo, isso que a gente tem visto. Então, assim, a gente já tratou alguns casais após bariátrica e a gente vê, e a embriologista fala, olha, a moça operou, fez a bariátrica, fizemos a captação de óvulos, os óvulos não estão bons, não está fertilizando bem, não está evoluindo bem para embrião, para blastocisto, que é um embrião de melhor qualidade. Ou seja, e os artigos têm, isso é concordante com os artigos na literatura mundial. Não se vê, ainda não se está claro se a cirurgia vai levar a uma melhora da qualidade do gameta, ou da formação de embrião, ou da taxa de nascidos vivos. Ainda a gente não tem essa resposta. Mais estudos são necessários. Perfeito. E, assim, uma pergunta que surgiu. Você acha que, por exemplo, a cirurgia bariátrica, ela tem algum fator que prejudique a, a fertilidade, assim, que possa induzir a uma piora da fertilidade? Ou A não? única, a única coisa que eu vejo, aí acho que aí é essa conversa que é fundamental. E tanto que assim, se eu recebo um casal que fez alguma cirurgia bariátrica, a pergunta é tentar falar com um médico que fez a cirurgia e que tipo de cirurgia que fez. E outra coisa que é importante é se o paciente continua usando a suplementação recomendada no pós-operatório. Algum ou outro acaba não seguindo. Eu acho que isso pode ter um prejuízo de absorção ou um prejuízo na necessidade de vitaminas e minerais. Então, a única coisa que eu vejo que pode prejudicar é se a cirurgia for desabsortiva e não tiver o acompanhamento adequado de suplementação necessária de acordo com a cirurgia realizada. Eu acho que esse é o ponto. Perfeito. De resto, Não, assim, exatamente, é isso mesmo. de resto Eu acho que assim, então, o que a gente observa, eu acho que assim, a pessoa normalmente ela tem aquele estigma, ela opera, começa a perder peso e acha que ela não se cooptou da importância que tem do acompanhamento, que sem dúvida nenhuma é multidisciplinar. É óbvio que a gente tem duas vertentes hoje em dia do procedimento bariátrico, que basicamente um é meramente restritivo, quando a gente utiliza a gastrectomia vertical, e que a gente mantém todo o trato digestivo ainda íntegro,
a fim de conseguir manter toda a absorção dos nutrientes necessários, vamos dizer assim. Mas não que a gente não tenha uma diminuição da absorção do ferro, isso tem uma diminuição da absorção da vitamina B12, mas não com tanta intensidade. Quando existe, a gente introduz as cirurgias desabsortivas ou mistas, né? Como é mais comumente a gente fala, que é o bypass, né? Que é uma cirurgia onde há uma restrição e associada a uma desabsorção. E as outras, obviamente, cirurgias mais contundentes do ponto de vista desabsortivos, como a cirurgia de Skopinar ou do Odenal Switch, que a gente, hoje em dia, a gente tem mais estabelecido que a gente reserva esses procedimentos, ou seja, do Odenal Switch e o Skopinaro, para pacientes que têm uma hiperobesidade, por exemplo, índices de massa acima de 50, que, obviamente, o único recurso que vai ser a cirurgia para uma necessidade de perda ponderal muito intensa. E a gente sabe que a absorção nesses pacientes é muito comprometida. Mas, como você comentou bem, o que a gente observa é o má controle no pós-operatório. A gente vê, por exemplo, até neuropatias em pacientes que deixam de tomar vitamina por absorção de um controle adequado de vitamina B12, por exemplo. E eu acho que assim, o folato, como você comentou, são condições importantes de a gente ter com toda a formação, seja na atuação, por exemplo, aqui, onde é mais evidente que a cirurgia bariátrica, o déficit proteico, ele determina uma condição importante de neuropatia periférica, determinador, em membros inferiores, quer dizer, às vezes até dificuldades de locomoção, porque não fizeram um controle adequado no pós-operatório. Então, a gente tem até essa ideia, um dos nossos estudos, né, que a gente tem de proposição, é tentar até direcionar em pessoas, por exemplo, aí, que tem, selecionar um grupo de pacientes jovens que ainda tem a pretensão de, obviamente, de engravidar, e, obviamente, a gente faz, hoje em dia, cirurgia bariátrica numa população, não só em... Hoje em dia, a gente tem uma população que é onde a gente mais realiza, que é a população, em geral, de atividade produtiva. E, obviamente, não só da atividade produtiva, mas também na atividade sexualmente ativa, que tem pretensão de engravidar. E aí é que a gente deve compreender se o julgamento da fertilidade tem que ser colocado nesse questionário, nesse questionamento. Eu acho que isso é uma condição que a gente deve propor para esses pacientes jovens, por exemplo, que ainda têm a pretensão de engravidar, ter a percepção de colocar isso dentro de um contexto, até para como definição que tipo de procedimento deve ser realizado. E é isso que a gente ainda não tem as respostas cabíveis. Né? Será que a gente vai ter que utilizar uma cirurgia em pacientes que têm uma pretensão de engravidar, uma cirurgia que seja só voltada à restrição, como a gastrectomia vertical, ou a gente vai poder utilizar a cirurgia com a associação das duas técnicas, restrição e desabsorção, sem comprometer a fertilidade? Essa resposta a gente ainda tem esses cuidados, esses meandros. Né? Acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que trazer isso para a baila, e é isso uma condição que a gente está pesquisando, que é justamente trazer a ciência para dentro das casas das pessoas e entender o que a gente tem que tentar produzir, né? Para justamente que às vezes as pessoas, quando nos procuram, elas não estão pensando nisso. Normalmente a pessoa não pensa no futuro, mas depois, obviamente, ela melhora, eles casam, eles vão ter que constituir família, e aí pô, mas eu operei, agora como é que eu vou conseguir fazer a fertilidade? Como é que eu vou ter a fertilidade e entra dentro desse contexto? Então, eu vejo que a importância dessa, vamos dizer assim, assunto no contexto do nosso dia a dia está cada vez mais produzindo, por exemplo, perguntas e questionamentos que a gente precisa responder. Isso é uma condição muito relevante. Mas, assim, com relação ao tratamento, por exemplo, você acha que, por exemplo, a cirurgia bariátrica, por exemplo, o que você tem notado, ela está entrando dentro de um contexto clínico da infertilidade? Assim, você nota que isso, nos casais que você está atendendo, isso vem sendo uma condição frequente de questionamentos ou não?
sim, vem com essa demanda, né? O casal vem e isso a gente sempre questiona, tanto o homem quanto a mulher, a gente faz toda a avaliação e coloca sempre como um fator possível. Então, é importante também ver o que a gente vê que durante o emagrecimento também não é interessante fazer tratamento, né? Até você pode falar com relação ao tempo. Após a Claro. cirurgia bariátrica, quanto tempo depois? Porque assim, o que a gente vê enquanto o homem ou a mulher estão obesos, tá, o potencial de fertilidade está diminuído. Enquanto está emagrecendo, também existe uma perda do potencial. Porque, assim, é até possível entender. Se está emagrecendo, está perdendo energia. Mas as gônadas, né, o testículo, o ovário, também estão perdendo energia. Não é, e nem é interessante. Para o homem, pode ter um prejuízo na qualidade seminal pelo emagrecimento. E a mulher também, ela não pode, não deve engravidar enquanto ela está perdendo peso. Não, né? Não tem. Então, e aí, é importante discutir também, após a bariátrica, o tempo estabelecido em que exista uma estabilidade do peso, para daí sim o homem, por exemplo, seria pelo menos 6 meses, talvez, pelo menos para ele ter 2 espermatogêneses. Lembrar que, né, de uma maneira geral, mas classicamente se considera que a espermatogênese, a produção de espermatozoides, leva 3 meses. Então, pelo menos a gente espera que esse homem esteja com um peso estável por 6 meses, ou seja, ele tem 2 espermatogêneses, uma a cada 3 meses, que ele já está, então, produzindo espermatozoides de melhor possível qualidade, sem estar tendo prejuízo do emagrecimento. O próprio catabolismo pode levar a um prejuízo nessa qualidade seminal. Então, respondendo a sua pergunta, isso é comum, o casal que traz, que vem depois de uma bariátrica, a gente sempre procura fazer essa investigação e sempre é importante explicar os prós e os contras. Ainda mais se for cirurgia combinada, uma cirurgia, como é que está o aspecto nutricional, se houve uma mudança de hábito alimentar com qualidade. Perfeito. Então, olha, esse questionamento que você colocou é uma coisa que é muito frequente nós nos depararmos, né? A gente tem uma casuística hoje de mais de 5.000 casos feitos, né, de cirurgia bariátrica. Nessa minha experiência, não é uma experiência só minha pessoal, nós temos 10 cirurgiões que trabalham no grupo, então a gente tem uma casuística que envolve já pelo menos 18 anos de atividade nesse tratamento e um grupo, obviamente, grande de cirurgiões que a gente tem. É um dos procedimentos hoje que mais a gente faz durante a nossa corrida, que acabou sendo uma condição que no passado, quando eu estava na residência, pouco se falava em cirurgia bariátrica. Isso, há pelo menos 20 anos, ganhou uma condição do ponto de vista do tamanho, da intensidade. Obviamente, a gente está acabando de viver uma pandemia do SARS-CoV-2, mas a gente tem a pandemia da obesidade e ainda não acabou. Ela está só agregando a cada ano, mais ela aumenta a incidência no mundo inteiro. O que acontece? A gente, na nossa casuística, a gente teve a oportunidade de observar pelo menos 10, obviamente casais, mas pelo menos que engravidaram no curso do pós-operatório, tipo assim, do emagrecimento, segundo mês, quer dizer. Então, são os questionamentos que a gente sabe, e a gente teve que, obviamente, ir atrás. Então, coisas que a gente já sabe da literatura. A cirurgia bariátrica exerce um prejuízo para a mãe ou para o feto na gravidez? Não. O que a gente sabe é que as pessoas, as mulheres que operam, elas têm uma maior incidência de abortamento. Por isso que, obviamente, os cuidados da mulher, ou seja, quando você vai fazer o acompanhamento do embrião, né? Obviamente fazer o acompanhamento com o obstetra, ele deve, obviamente, ter, principalmente quando há
a cirurgia, que habitualmente a gente, no Brasil, a gente tem ainda maior tendência a fazer cirurgias mistas, né? Que é usar a cirurgia, que é o bypass, que usa a restrição e a desabsorção. A suplementação tem que ser mais rigorosa em termos de ferro, vitamina B12, vitamina D. Então, isso é uma condição importante para que haja uma diminuição do potencial que essas mulheres possam ter de abortamento. E, obviamente, isso é uma condição importante de ter com relação ao segmento, mas não traz nenhuma alteração do ponto de vista para o feto e para a mãe. A única coisa que a gente sabe é que existe um aumento da potencial de abortamento no primeiro trimestre. E elas conseguem evoluir de uma maneira bem satisfatória, embora seja uma condição anacrônica, né? Ela está perdendo peso e ganhando, ou seja, o feto está ganhando potencial até depois de 9 meses nascer a criança. E uma coisa, obviamente, que a gente sempre aconselha os pacientes é que não engravidem no pós-operatório. A gente pede uma estabilidade para as mulheres. Eu comentar, obviamente, que é uma condição muito frequente, que a gente se posiciona nesse sentido, é que elas pelo menos estabilizem depois de 2 anos a que pensem em engravidar, porque é aí que você já tem a estabilidade da perda ponderal. E, obviamente, a gente já tem o que acontece com relação ao déficit vitamínico ou não, como é que ela já tem com relação ao comportamento e o acompanhamento do ponto de vista mais estruturado. Então, isso realmente é a condição importante. Mas, obviamente, a gente observa que isso muitas vezes é bem difícil. Existem umas escapadas e elas acabam engravidando. Mas é uma coisa que você colocou muito bem. A gente tem isso, essa é uma informação preciosa, porque a gente observa que as mulheres, por exemplo, mudam muito esse potencial. Elas são 2 coisas que elas perguntam nesse sentido. É com relação à fertilidade, mas a outra também é coisa com relação a quando eu vou poder fazer a cirurgia plástica, entendeu? Porque elas se preocupam nesse aspecto do ponto de vista da feminilidade, obviamente de mudar o contorno do ponto de vista do corpo. Existe muita perda de massa, de gordura, massa magra, que é justamente a gente sempre solicita para a mulher. O homem tem mais esse potencial, você vai melhorar quando o homem emagrece e faz atividade física, ele parece que melhora a sua testosterona própria. Então, ele não tem tanta flacidez. Já a mulher, infelizmente, já tem esse inconveniente. Ela perde tecido gorduroso na mama, então a mama cai muito, o abdômen fica em avental. Então, ela tem mais essa preocupação até pelo tipo de obesidade. Então, é uma condição muito frequente nesse sentido. E a gente, obviamente, tem que colocar isso para as mulheres. Se tenham pretensão em engravidar, não engravidem durante o período pós-operatório da cirurgia bariátrica. Obviamente e se isso acontecer, não é para ficar alarmada, mas obviamente não vai ter nenhum comprometimento nem para o feto nem para a mãe, mas obviamente tem que ser um acompanhamento mais próximo do obstetra com relação a ter evitar com que haja algum tipo de déficit mais contundente do ponto de vista de desencadear uma anemia mais grave no transcorrer da gestação. Mas você vê como esses assuntos são pertinentes, né? Vão entrando dentro do nosso contexto, né? E a gente vai desenvolvendo isso de maneira bem assertiva. Com relação aos trabalhos que Um dado, a gente... Oi, pode falar, pode falar. um dado do que você falou a respeito da pandemia de Covid. A pandemia de Covid, né, só um comentário à parte, ela veio piorar a obesidade, né? Porque Com ficamos certeza. 2 anos praticamente em casa, né? Quer dizer, muitos trabalhando, tal, mas assim, academias fechadas, diminuiu, houve uma restrição de movimentação, muita gente em casa, então acabou come mais, come errado, né? E Exatamente. É isso que eu ia comentar. aumenta a obesidade, né? Então, infelizmente, a pandemia acabou piorando ainda essa estatística de obesidade no mundo. Não, com certeza. Piorou a saúde mental das pessoas. Eu fiz uma live há algum tempo, no meio da pandemia com o Thiago, e assim, você não tinha para onde mandar nenhum paciente para acompanhamento psiquiátrico. Era uma loucura. Isso que você comentou muito bem. A intensidade, por exemplo, das pessoas não faziam atividade física.
comiam mal, não iam para o supermercado, ou compravam comida, obviamente comida processada. Então isso Pizza. foi pizza, assistiam todos os Netflix da vida, e isso obviamente piorou acentuadamente a qualidade, e é isso que a gente vem observando. Pacientes meus que tinham um controle adequado do ponto de vista da, da obesidade, quando vieram, por exemplo, a gente suspendeu naquele período, obviamente, crítico, as cirurgias eletivas, né? A gente suspendeu por conta disso, embora o desfecho a gente sabe muito bem, até aconteceu com colegas nossos na universidade, a obesidade foi, em termos de desfecho desfavorável, mais crítico na pandemia. Por exemplo, pacientes obesos morriam muito mais por conta de quando adquiriam o SARS-CoV-2, entendeu? Quando tinham a doença. Então, por conta do estado crítico que eles já se encontram inflamatório, que determinam uma piora do ponto de vista pulmonar, tudo. Que é justamente isso também que na sua área, obviamente, o obeso, ele, obviamente, por esse estado inflamatório, ele também piora as suas condições da fertilidade, né? Então, o que a gente observa do ponto de vista de a gente conseguir auxiliar esses casais, ou seja, da importância de que a gente deve fazer com relação a diminuir esse aspecto da obesidade no objetivo maior de conseguir aumentar a potencial da fertilidade. Eu acho que isso é um fator importante, e a gente traduzir esses meandros, de até que a gente traduzir para eles o que vai ser melhor, qual vai ser. Só que eu vou ter que discutir uma técnica com eles, eu acho que a gente vai ter que até atuar nesse sentido. Olha, pessoal jovem que não tem fertilidade, qual que é a tendência que a gente vai ter de usar uma técnica que produza menos efeitos adversos no potencial da fertilidade? E é isso que a gente precisa responder para eles, que a gente ainda não tem essas respostas, né, Renato? Todas essas medidas dietéticas, acho que, como tudo na medicina, você começa do mais simples para o mais complicado. Então, a conscientização da necessidade de mudança de hábito alimentar, passar com um especialista que possa ajudar nesse emagrecimento, então, e comer melhor, né? E, quando possível, usar medicamentos até que podem colaborar e podem trazer benefícios. E tem a cirurgia que, né, como você muito bem, e pode falar, e nós não temos essa resposta, qual que é a melhor cirurgia a longo prazo para aquela faixa etária ou quem quer ter filho ou não. Para o homem, por exemplo, nós temos nós fazemos, quando recebemos ainda não, né, não sem indicação cirúrgica, né, recebemos um obeso ou um homem que tem aí membro de um casal infértil. Se ele é obeso, nós sempre dosamos os hormônios. E os hormônios são, assim, uma maneira geral, assim, ampla. Nós pedimos FSH, LH, testosterona, estradiol, TSH, tireoide, né, vitamina D. Então, isso Perfeito. é o que a gente pede O padrão. geral. E até pela própria, falando um pouquinho de mecanismo, no homem tem 3 mecanismos, vamos falar 2 básicos que se associa à infertilidade. Um deles é o aquecimento do testículo. Então, o testículo, testículo ele gosta de sombra e água fresca. Por isso que ele fica no escroto, porque ele consegue, ele exerce seu papel 2 a 4 graus mais baixo que a temperatura corporal normal. Quando o homem é obeso, esse testículo pode ficar aprisionado pela gordura da coxa e pubiana, né? E isso faz com que aumente a temperatura do testículo, e o testículo fica com a temperatura próxima à temperatura corporal, que é 37 graus. E aí, exerce menos o seu papel. Então, esse é um mecanismo que se justifica um prejuízo na fertilidade. O outro é a propriedade que a gordura tem de ter uma enzima chamada aromatase, e essa enzima converte
androgênio e estrogênio. Então, o homem obeso, ele tem, ele pode, por essa enzima na gordura, pode converter o hormônio masculino em hormônio feminino. Então, ele diminui relativamente o hormônio O masculino. hormônio masculino. Só que o que é interessante é que, se olhar os valores de referência, a grande maioria vai estar na faixa. Só que a testosterona no limite mínimo e o estradiol no limite máximo. Então, surgiu aí, há tempos já, a ideia de fazer uma conta, uma equação. Então, pega a testosterona total em nanograma por decilitro e o paciente pode fazer isso em casa. Pega, mas tem que ser colhido no mesmo dia, tá? De jejum. Testosterona total em nanograma por decilitro e divide pelo estradiol em picograma por ml. Um homem normal, essa relação tem que ser maior ou igual a 10. Perfeito. Se ele está convertendo pela gordura, o que vai acontecer? Vai diminuir a testo e vai subir o estradiol. Então, essa relação fica menor que 10. Menor que 10. Perfeito. E aí, nós podemos, além de a dieta, atividade física, emagrecimento, também nós podemos contribuir com uma medicação. Essa medicação, ela é off-label, ela é fora da bula. Só que isso se usa no mundo inteiro, está nos artigos aí, tá? É uma medicação usada para câncer de mama. Esse é o uso bula. Mas fora da bula, pode usar de maneira adequada, com acompanhamento, quando esse homem tiver a relação menor do que 10. Então, ele vai tomar essa medicação, nada mais é do que o inibidor da enzima. Então, se inibe a enzima, ele vai aumentar a testosterona e vai diminuir o hormônio feminino, que é o que a gente quer. Tá? Fora, claro, o percentual de gordura, emagrecendo com dieta e atividade física. Ou seja, ele pode melhorar a testosterona, que é fundamental para a produção de espermatozoides, a testosterona que o próprio testículo dele produz, né? Fora que ele melhora outros aspectos, porque com a testosterona normal, o homem ele ejacula melhor, ele melhora o volume ejaculado, ele pode ter mais libido, né? Faz parte, né? Pode ter mais apetite sexual, então mais disposição. E aí é uma bola de neve, né? Assim, conforme vai emagrecendo, vai melhorando, aumenta a satisfação e os efeitos benéficos reprodutivos também. Perfeito, não, sem dúvida nenhuma. Acho que você comentou muito bem a importância isso para o homem. Eu acho que assim eles não, e o que eu vejo assim, muitas vezes eles não se dão conta nesse sentido. Eles partem para o lado mais da sexualidade muitas vezes, da dificuldade de obviamente de ter ereção, tudo. E isso é uma condição para o homem. Muitas vezes ela é talvez mais preocupante, mas eles não se atêm do ponto de vista do que isso pode trazer de importância para o casal. Eu acho que isso você teve uma posição muito importante. Eu preciso acrescentar uma coisa, porque aí vem um problema. Porque se existe uma preocupação com relação à sexualidade, que isso é frequente, e a testo diminuída, o que pode acontecer? Então vai tomar testosterona, anabolizante. Aí tá errado. Por quê? Exato. Porque não está estimulando o testículo a trabalhar. Se o homem toma testosterona, né, de fora, uma injeção para poder aumentar a testosterona, vai aumentar. Só que o cérebro vai entender que tem testosterona normal. A estimulação que o cérebro faz para o testículo produzir espermatozoides vai diminuir. Por que o testículo vai trabalhar se tem testosterona circulante no corpo dele? Ou seja, tomar testosterona em qualquer situação, seja por anabolismo, né, ganhar massa muscular, ou seja, porque a testo está baixa, mas quer ter filho, em homens obesos, por exemplo, se tomar testosterona, vai piorar até chegar a 0 o número de espermatozoides. É um efeito. E com qualidade ruim, né? E com uma qualidade ruim, né? Muito bom. Perfeito. Eu acho que assim, é uma linha de pesquisa que a gente tem que é apaixonante, né? Isso daí é uma condição que tem traduzido muita coisa boa de a gente, sabe? Algumas perguntas que a gente não tem respostas.
Devemos operar? Qual a cirurgia que a gente deve operar? Devemos colocar, contextualizar esses pacientes jovens, que não têm filhos, que têm a necessidade de fazer Desejo. uma cirurgia bariátrica e vai ter um desejo reprodutivo. Como é que a gente deve orientá-los? Isso até na própria sociedade, nos congressos, é uma coisa que está ganhando corpo, de a gente poder. Tanto é que um dos artigos que a gente procurou de um impacto muito legal foi na Obesity Surgery, um artigo espetacular que você capitaneou, que foi muito bom, e a gente teve a possibilidade de colocar isso dentro de uma revista com impacto importante e traduzindo a importância que esse assunto vem ganhando pauta, tanto nos congressos de reprodução humana. Antes a gente tinha muito aquela voga, né, também uma área que eu atuo, que é da endometriose, né? Endometriose como sendo um vetor importante da infertilidade, mas a obesidade hoje em dia vem ganhando um aspecto importante, até pelo aumento da incidência da obesidade no mundo inteiro. Então, a gente vê o que isso está traduzindo de uma maneira importante, o que a gente precisa, obviamente, resgatar e proporcionar para as pessoas entenderem a necessidade de ter uma qualidade de vida melhor, né? Ou seja, buscar atividade física, buscar um equilíbrio do ponto de vista de peso, que é difícil, eu falo por mim, porque eu tenho uma dificuldade extrema, venho de famílias que tem isso dentro do aspecto. Eu sou descendente de família de portugueses, gosto de comer bem, então, mas é sempre uma preocupação e eu atuo nessa área, quer dizer, veja a preocupação que a gente deve ter nesse sentido, e até de orientação do ponto de vista do que a gente pode melhorar para esses casais, o que a gente pode traduzir de uma maneira bem interessante. E, Renato, o que você pode... Por exemplo, a gente está... Você vê como a gente comentou, né? O tempo passa voando, a gente vai ter que acabar logo, porque senão eles derrubam a gente. Eu queria que você desse assim, uma mensagem do ponto de vista que você lida com isso, acho que é o seu dia a dia, essa sua paixão do ponto de vista de... Eu vejo, quando você vê, ajuda o casal a conquistar isso, quer dizer, uma coisa diferente. Eu falo, por mim, tive essa dificuldade o tempo vai passando, né? Você tava, eu e minha esposa somos médicos. Aí o tempo vai passando, a gente... Tá. Aí chega uma hora, precisamos ter filho. Quando você quer ter filho, você não consegue. Você fala, pô, o que aconteceu? E aí a gente precisou do auxílio. Foi uma coisa, assim, bem assim, é um estresse do ponto de vista pessoal para o casal, você sabe, você convive muito bem disso. As consultas para o casal, que você sabe, são consultas extremamente demoradas, impactantes, e acho que isso e você tem o dom nesse sentido dessa percepção, e eu vejo assim o orgulho que você tem de quando você mostra os seus sobrinhos do seu quadro atrás de você. Como é que você está vendo isso com relação a esse crescimento da obesidade e essa necessidade de você contribuir e colocar isso nesse contexto? Eu sei que a gente já está passando o tempo, mas queria que você desse essa pincelada no ponto de vista da tua especialidade. Como é que você está vendo isso, nesse crescimento, desse potencial de mais um vetor, antes a endometriose, agora a obesidade? É bem isso, Elisiário. É mais um ponto negativo para o sucesso reprodutivo de um casal. Você acabou de falar, você e sua esposa, médicos. Mas, assim, na verdade, isso está acontecendo com todo mundo, o mundo inteiro. E várias profissões. Então, assim, houve um deslocamento da idade de a mulher buscar ter o primeiro filho, né? As nossas avós é que estavam certas, biologicamente Exato. falando, engravidavam com 18 anos, né? Hoje, não é comum engravidar com 18 anos. Aliás, não é comum engravidar antes dos 30. A grande maioria engravida depois dos 30. Tá? Então, tem artigos mostrando estatísticas, tudo, e ainda até mulheres que vão permanecer sem filhos. Então, houve, ao longo das décadas, um deslocamento, e aí principal pela autonomia feminina. Então, não é só, né, a esposa médica, não, mas os casais, as mulheres no mundo inteiro
E eu falo que a vida moderna não combina com a vida biológica. Porque todo Exato, mundo... isso mesmo. E aí, não é tão simples assim. Agora eu tenho 40 anos, eu quero engravidar, porque eu vou lá a medicina resolve. Não é bem assim. Né? A medicina, ela pode fazer pode ter alguns aspectos preventivos, mas não consegue resolver biologicamente todos esses aspectos. E a obesidade veio atrapalhar mais um pouquinho, né? Então, você vê, tem a varicocele do homem, tem a endometriose da mulher, tem o fator tubar da mulher, tem o fator anovulação da mulher e tem mais a obesidade, que aí vai dos dois lados, masculino e feminino. Perfeito. E aí, somada à idade da mulher, principalmente, mais do que a do homem, a do homem também, mas mais da mulher. E aí é uma bola de neve, porque vem com uma idade mais avançada, com vários fatores. E o ponto mais ainda da obesidade é que nós não temos, se a mulher ainda tem mais idade, mais do que 35 anos, por exemplo, a mulher ela não tem tanto tempo disponível estou dizendo assim, de qualidade do ovário, de qualidade do óvulo dela, né? Porque após 35, 37 anos, existe uma queda da quantidade e da qualidade de óvulos. E aí, se ela vem obesa, infelizmente, a gente vai ter que tratar de uma maneira compartilhada com o casal o que é melhor. Se é engravidar, fazer o que for possível, que a medicina tiver a oferecer, porém, acima do peso, o que pode levar a complicações obstétricas maternas e fetais, né? Isso, exato. Ou emagrecer primeiro e engravidar depois. Porém, esse emagrecer vai levar quanto tempo? E como é que vai estar a função ovariana quando vier depois para engravidar, se não conseguir engravidar natural? Então, é uma balança que não temos essa resposta. E isso, mais ainda em reprodução humana, isso tem que ser compartilhado com o casal, para o bem, né, do casal e o melhor do sucesso reprodutivo. Mas tem que ser levado sempre, pelo menos, se for possível, diminuir 5, 10% da massa corpórea, os nutricionistas ficam muito Ótimo. contentes, porque isso já melhora muito, diminui a Muito. inflamação Exato. da mulher obesa, do homem também. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, é mais um ponto que veio a piorar o sucesso reprodutivo de um casal por causa da idade, né? O tempo vai passando, é o que pode prejudicar. Então, sempre pensar de uma maneira preventiva. Se for engravidar mais tarde, congela, guarda para usar depois. Se não usar, descarta. É que nem seguro de carro. Melhor, melhor, Perfeito, exatamente. melhor, melhor pagar e não usar depois, né? O Perfeito, seguro, exatamente. mas pelo menos guarda o potencial para quando quiser engravidar mais tarde, pelo menos o material é próprio e está guardado. Porque chegar com 40 para congelar já é mais complicado. Então, prevenir, guardar e, claro, procurar ter uma vida saudável. Renato, olha, muito obrigado. A gente já está no limite do tempo, senão a gente vai ser derrubado. E, obviamente, a gente vai ter bastante questionamentos. Depois a Gabi pegou esses questionamentos, a gente vai falar. Acho que a gente vai precisar outras lives para a gente poder falar. Teve muito pessoal achando bem interessante, agradecendo a você. E muito obrigado por esse esclarecimento. A gente vai disponibilizar isso tanto para você, para compartilhar com os alunos, com os seus pacientes. Acho que isso é importante, porque isso é um nível de informação qualificada que a gente pode proporcionar para as pessoas, que eu acho que isso é traduzir, buscar informação de qualidade e proporcionar isso para as pessoas e ajudá-las a tomarem as decisões. Renato, muito obrigado pela participar com a gente e obrigado pelo seu tempo, pela sua predisposição e a ajuda que você tem feito a tantos casais. Grande abraço, Renatão. Eu agradeço. Minha satisfação e estou à disposição. Obrigado. Outro abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.